Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui para mais um podcast da DBLCM que está sendo gravado aqui no nosso canal do YouTube. O nosso objetivo é realmente estar trazendo informações relevantes, estar compartilhando com vocês realmente temas para que você domine o banco de dados número 1 do mundo, tá? E nessa semana a gente está fazendo aí a Semana Oracle Database, tá? Não sei se você está acompanhando, mas está rolando várias aulas aí para a gente explicar como que você pode se destacar com o banco de dados número 1 do mundo. E durante a semana realmente houve uma pergunta que eu achei bem interessante trazer esse tema para a gente poder gravar um podcast dedicado para poder responder essa pergunta, tá? Onde me foi perguntado qual que é o tamanho ideal para uma PGA, tá? É um assunto relativamente interessante, né? Porque existem diversas variáveis para você realmente definir o tamanho ideal da sua PGA, para ajustar o tamanho da sua PGA, que realmente eu trouxe esse assunto para a gente poder gravar esse podcast, para que vocês realmente consigam desmistificar esse ponto aí das áreas de memória do Oracle Database. Eu acho que é um tema muito importante para a gente estar discutindo aqui, tá mostrando para vocês alguns conceitos importantes, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre PGA, né? Primeiro que a gente está falando ainda dos componentes de memória do banco de dados Oracle, né? Então, quando a gente fala de instância Oracle, basicamente a gente está falando de alocação de memória mais os processos backgrounds. E quando a gente está falando sobre alocação de memória, né? A gente tem basicamente de forma bem geral, aí duas regiões principais, né, que é a SGA, que é a System Global Area, e a PGA, que é a Program Global Area, tá? Mas nesse tema desse podcast, especificamente, a gente vai falar mais sobre a nossa PGA, para que você realmente consiga entender. Então, a gente vai falar da nossa Program Global Area, tá? Então, essa é a famosa PGA, que a gente muitas vezes tem que entender um pouco aí como que ela funciona para que a gente consiga dimensioná-la da forma adequada, tá? E aí, a PGA, basicamente, a gente está especificando dentro da arquitetura do banco de dados Oracle, quando a gente faz a criação de uma instância, tá? Basicamente uma área que não é compartilhada, tá? Por outros processos ou threads no sistema, tá? Então, basicamente, dentro da PGA, nós vamos ter processos específicos que nunca são alocados por uma SGA, tá? Então, na SGA, realmente a gente utiliza muitos recursos ali compartilhados, de você subir blocos a respeito de uma tabela que está sendo muito utilizada dentro da Buffer Cache, etc. Então, tem diversas áreas dentro da SGA, e na PGA, realmente é uma área não compartilhada, tá? Então, dentro da PGA, basicamente, nós temos aí conteúdo de sessões, tá? E de variáveis para quando você tem a conexão tanto dedicada, tanto shared server, tá? Então, esses são processos que realmente são estruturas de memória que a gente consegue alocar dentro da PGA, tá? E ponto importante para que vocês entendam, tá? Quando a gente está falando de PGA, tá? A gente está até numa versão aqui, está colocando aqui algumas informações dentro do... Se você está assistindo aqui pelo YouTube, você vai conseguir ver um pouquinho aqui da nossa tela, tá? Para que você consiga verificar como que funciona a arquitetura, basicamente, da SGA, tá? Que são pontos realmente relevantes para que você entenda, tá? Quando a gente está falando de PGA, o que a gente está falando nessa figura, a gente consegue ilustrar isso bem, né? Basicamente, você tem uma instance PGA, tá? E o que é uma instance PGA, tá? Basicamente, é um conjunto de todas as PGAs, tá? Então, quando a gente está falando de SGA, a gente está falando de um componente que ele é compartilhado aí entre a instância que está sendo utilizada, entre as sessões, etc. A PGA, não. A PGA, você vai ter uma PGA para cada processo servidor que você tem dentro do banco de dados Oracle, tá? Então, nesse exemplo, a gente está mostrando aí, basicamente, quando você não está utilizando a opção de shared server, tá? Você está utilizando a opção dedicada, tá? Onde você tem, basicamente, um processo servidor e lá você vai ter uma PGA específica, né, uma área de memória específica para você estar alocando para aquele processo servidor, tá? E quando a gente está falando da instance PGA, é a coleção de todas as PGAs, tá? Então, dependendo do método de conexão que você tem, se você está usando dedicado ou shared, o que isso vai acontecer? O que isso vai impactar, né? Você vai utilizar mais espaço da PGA ou não, tá? Então, isso está totalmente relacionado ao número de conexões e ao tipo de conexão que você está utilizando, se é dedicated ou se é shared server, tá? Então, você tem que ter muito bem esses conceitos aí do que é a instance PGA, basicamente, que é a coleção de todas as PGAs para aquela instância que está sendo utilizada pelas sessões, pelos processos servidores que foram alocados, beleza? E aí, pessoal, nós temos alguns parâmetros de utilização, tá? Que você consegue basicamente setar, tá? Para você definir
qual que é a alocação que você vai estar fazendo para a sua PGA, tá? Quanto que você vai alocar logo quando você subir a sua instância, e qual que é o número máximo que você pode atingir, tá? Então, a individual PGA, né, de cada processo servidor, por exemplo, ela pode crescer de acordo com a necessidade até você chegar no seu target, até você chegar realmente no tamanho que foi definido como target, tá? Então, esses são pontos importantíssimos que você precisa realmente entender esses conceitos para que a gente consiga chegar no tamanho ideal, realmente, de como que você pode achar o tamanho ideal da sua PGA, tá? Primeiro é importante que você entenda o conceito, tá? E aí, pessoal, qual que é o outro ponto que nós temos aqui, né? Se você olhar dentro dessa figura, você consegue verificar aqui de forma macro o instance PGA, né? Mas, além disso, nós temos outros componentes também que são fundamentais, tá? Quais são esses outros componentes que eu quero até mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente está falando dentro da PGA específica, dentro de uma PGA específica, tá? A instance é o conjunto de PGAs de acordo com o número de conexões que foram estabelecidas, tá? E quando você está falando dentro da PGA, você tem algumas áreas, tá? Que nós temos basicamente duas áreas macro aqui que a gente pode falar. O SQL Work Areas, tá? Que é uma área basicamente utilizada, né? Quando a gente está falando da parte de ordenação, né? Quando você está fazendo um sort, você está fazendo um hash área, um bitmap, merge área, tá? Então, essa área que a gente está falando aqui da sort área, do SQL Work Areas, ele tem basicamente esses componentes lá dentro dele que ele pode ser utilizado, tá? Então, normalmente ele é utilizado aí quando você está fazendo um hash join, quando você está fazendo um bitmap merge, um bitmap create, um write buffers utilizando o bulk load operations, tá? Um sort based operations, né? Você está falando aí de um order by, de um group by, de um rollup, tá? Funções, basicamente algumas funções aí você utiliza janelas, então você pode estar utilizando basicamente essa área dentro da PGA, tá? Então, que a gente está falando da SQL Work Areas, tá? Que é uma área específica realmente dedicada aí para as sessões específicas que vão ter que ser executadas pela sessão. Se você está fazendo uma ordenação, realmente é um processo que você tem que ser executado e consumido recursos realmente dentro da PGA daquela sessão, beleza? E uma outra área importante também que nós temos, tá? Nós temos aí, basicamente, a Private SQL Area, tá? Que basicamente nós temos dois componentes dentro dela, né? Que nós temos basicamente a área persistente, tá? Onde dentro dessa área persistente você vai ter basicamente os valores de bind, por exemplo, quando você está utilizando bind variable, tá? Esses valores realmente ficam dentro da persistent area, tá? E você tem o runtime area, tá? Que basicamente é uma área que contém a execução das queries, dos estados das informações das queries, tá? Então, basicamente, se você roda aí um número de linhas através de um full table scan, tá? Ele vai estar sendo executado dentro desse runtime area, tá? Então, esses são pontos importantes, tá? Que a gente consiga entender realmente quais são as áreas divididas dentro de uma PGA, tá? Então, de forma geral, nós temos o SQL Work Areas, nós temos o Private SQL Area, tá? E aí, dentro de cada uma dessas áreas, você tem realmente algumas áreas específicas, tá? Então, é importante realmente, primeira coisa, pessoal, a gente entender realmente esses conceitos, tá? O que é a PGA, quando que é utilizada a PGA ou não, tá? Além disso, o que eu queria mostrar aqui para vocês, que é um ponto realmente importantíssimo, tá? Que a gente não dá para falar desse processo de PGA e SGA sem entrar de fato nesses conceitos, tá? São conceitos realmente importantes. Que é quando a gente está utilizando uma conexão dedicada ou quando a gente está utilizando uma conexão compartilhada, tá? E o que eu queria frisar aqui para vocês, tá, pessoal? Aqui, ó, na documentação a gente consegue ter essa visibilidade também, tá? Que o que acontece? Quando a gente está falando do uso dedicado das sessões, tá? Você tem, basicamente, essa session memory, tá? De dentro da sessão, você está compartilhando ela quando você está utilizando o shared server, tá? E quando você está em modo dedicado, basicamente, essa session memory, ela é privada, né? Porque ela tem um processo servidor dedicado aí para a sua sessão, tá?
E aí, quando a gente fala da persistent area, tá, também tem algumas alterações, tá? Então, a alocação da persistent area, que é um dos componentes aqui dentro da Private SQL Era, quando você está dedicated server, basicamente você tem esse processo fica dentro da PGA, e quando você está utilizando o shared server, essa persistent area, ela é utilizada dentro da SGA, tá? Então, nós temos uma alteração aqui quando você está falando do tipo de conexão, se está shared ou dedicated, tá? Então, são os pontos, algumas diferenças importantes de alocação de memória, quando a gente está falando especificamente de PGA, quando a gente está falando do processo dedicado ou processo shared, tá? Então, esses são os primeiros pontos, realmente, que eu queria dar uma introdução para que a gente comece a falar sobre essa questão do tamanho ideal da PGA. Não dá para a gente falar do tamanho ideal sem a gente primeiro entender esses conceitos principais, tá? E aí, pessoal, a grande pergunta que me foi feita ontem, né? Me perguntaram, se eu não me engano, foi assim, mas se eu tiver basicamente que criar um banco de dados, quanto de percentual eu coloco para SGA e quanto percentual eu coloco para PGA? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, que muitas vezes pode ser a dúvida de muitas pessoas, até por isso que eu fiz questão de gravar esse podcast, esse material exclusivo para que a gente consiga compartilhar, tá? E de forma geral, pessoal, nós temos dois tipos de banco de dados, né? Que a gente pode provisionar no Oracle Database. É um ambiente basicamente tipo OLTP, tá? E a gente está falando do ambiente OLTP, basicamente é um ambiente transacional, né? Então, quando a gente está falando do ambiente OLTP, a gente está falando realmente que você tem realmente o número de transações aí dentro do banco de dados. Então, é uma característica em si. São realmente ambientes transacionais que você tem basicamente várias transações sendo feitas ali no banco de dados que normalmente não demoram tanto, tá? E outro tipo de sistema que nós temos é o DSS. Tá? É uma outra característica que nós temos, que é basicamente o Decision Support Systems, tá? Então você tem basicamente aqueles sistemas, né, mais voltados, né, para tomada de decisão, né, que nós temos normalmente o ambiente Data Warehouse, aqueles procedimentos que são estruturas realmente que são mais vinculados para essa área de BI, etc, tá? Então essas são as duas características. Então você pode ter um ambiente mais transacional ou um ambiente mais voltado aí para tomada de decisão, que são ambientes realmente que são modelados de forma diferente. E cada ambiente desse aqui ele tem uma característica diferente, né? Normalmente, quando você está falando de OLTP, normalmente você tem aí as conexões podem ser configuradas como shared server, tá? Porque são transações rápidas que você realmente consegue fazer processos que executam a mesma coisa e compartilhar aquela sessão com outros usuários, tá? Ou você pode ter um DSS que normalmente você precisa realmente de ter aquelas queries que rodam processos que são mais demoradas, tá? E aí, por exemplo, realmente a gente consegue ter processos que realmente são mais demorados, que consomem mais recursos. E por isso, normalmente, você tem conexões dedicadas, tá? Então, a própria documentação da Oracle, ela consegue realmente ter essa diferenciação desses dois tipos de sistemas, tá? Para sistemas OLTP e para DSS Systems, tá? Então, vou colocar exatamente a nomenclatura que está na documentação da Oracle, tá? OLTP Systems e DSS Systems, tá? Para que você realmente consiga entender. E aí, qual que é o grande ponto, pessoal? Bom vocês realmente entenderem essa característica, né? OLTP, você realmente não tem a necessidade realmente de alocar tanta memória, você consegue ter um shared server, você realmente fazer transações mais rápidas. DSS, você realmente está rodando em queries realmente que utilizam mais uso de memória, queries que realmente mais demoradas, e você realmente vai ter um tipo de comportamento bem diferente. E qual que é a grande característica que nós temos aqui quando a gente está falando de alocação de PGA e SGA? Tá? Normalmente a Oracle recomenda, tá, que em ambientes OLTP você tenha a utilização de 80% para SGA e 20% para PGA. De forma geral, tá? Essa é uma recomendação. Você está criando um ambiente OLTP, um banco que tem uma característica de OLTP. Cara, normalmente você começa dessa forma, 80% para SGA e 20% para PGA. Você está utilizando um DSS Systems, tá? Que realmente você tem queries lá mais demoradas, roda aqueles processos bash, incluindo Data Warehouse, ambientes realmente mais voltados para queries mais demoradas. Então, normalmente, tá?
você tem uma utilização de memória bem diferente aí, onde a Oracle recomenda, tá? Que inicialmente você tenha 50% para SGA e 50% para PGA. Então, como vocês podem ver, vai depender muito da característica do seu banco de dados, tá? Então, de forma geral, eu posso passar realmente essa recomendação, porque é uma recomendação, inclusive, que a Oracle faz quando você está criando o seu banco de dados. Normalmente ele já passa essa recomendação no momento da criação do seu banco de dados para que você já consiga definir, criar o seu banco de dados com esses parâmetros específicos, tá? Então é importante que você realmente entenda de forma macro aqui como que a coisa funciona. E aí, em cima disso, pessoal, qual que é o papel do DBA, a recomendação do DBA, né? Então, o cara que está responsável realmente pelo banco de dados, ele tem que entender que ele tem que monitorar, basicamente, a utilização da PGA. E muitas vezes ele vai ter que fazer um ajuste, tá? Um tuning da parte do processo aqui da PGA, tá? Então, esses são pontos realmente que a gente precisa entender. Então, normalmente, quando a gente está fazendo uma alocação, você vai definir o seu PGA Aggregate Target, tá? Que é basicamente o tanto de PGA que vai estar alocado para o sistema operacional, tá? Lembrando, pessoal, a gente precisa também lembrar que sempre quando a gente está fazendo a alocação de uma instância, tá? Uma ou várias instâncias, você vai ter que deixar uma margem também para o sistema operacional poder trabalhar, tá? Então, normalmente aí, se você está pegando uma máquina com menos quantidade de memória, você tem uma métrica aí de utilizar, por exemplo, 70% de memória para as instâncias Oracle, tá? Se for uma ou várias, você vai estar distribuindo 70% e deixa 30%. Caso você tenha máquinas com 500 GB de memória, 1 TB de memória, aí realmente a conta começa a diferenciar um pouco, você tem que realmente analisar como que você vai provisionar essa conta da profissional para o Linux que está funcionando, tá? Normalmente o Linux é mais utilizado. E você tem o PGA Aggregate Limit, tá? Que basicamente é um parâmetro que ele pode utilizar até esse limite especificamente, tá? Então, por exemplo, se ele atingir o número máximo do limite, ele pode começar a dar erros de memória no seu servidor de banco de dados, tá? Então, algumas sessões, por exemplo, que chegaram a consumir muito a parte do limite, realmente pode ter realmente um problema de memória, problema de utilização excessiva de swap, tá? Então, realmente você pode ter problemas aí relacionados à performance do seu banco de dados, se você tiver muitas sessões no seu banco de dados. Lembrando, pessoal, a PGA, a alocação de PGA vai estar muito relacionada à quantidade de sessões que você tem no banco de dados e ao tipo de conexão que você tem, se é dedicated ou se é shared, tá? Então, é importante realmente você ter muito bem mapeada a característica do seu banco, a quantidade de sessões para ver realmente como que você vai provisionar de memória para cada um dos seus ambientes, tá? Mas tem algumas recomendações gerais para o ambiente OLTP, o ambiente de Decision Support Systems, né? Que é importante realmente que vocês saibam, tá? Então, essas são recomendações importantes que a gente precisa realmente deixar aqui bem claro para vocês realmente a respeito de alocação de SGA. E aí, pessoal, um grande papel aí do DBA, de quem está administrando o ambiente de banco de dados, né, é entender realmente, monitorar realmente como que está a utilização da sua SGA, da sua PGA, etc. E a grande dica que eu posso dar aqui para vocês, tá, que existe basicamente uma view interna aí do dicionário de dados do Oracle, onde você, de fato, consegue monitorar exatamente a utilização que você está tendo da sua PGA e se você realmente precisa de fazer algum ajuste específico, tá? Então, como que a gente faz, basicamente, esse ajuste, tá? A gente consegue utilizar a $VDollar PGA Target Advice, tá? Através dessa $VDollar PGA Target Advice, a gente consegue ter uma coluna aqui ó, de Estimate Overall Alocação Count, tá? E se ela tiver a mais do que zero, acima do que zero, tá? Quer dizer que realmente você deve considerar realmente alterar o target da PGA, o PGA Aggregate Target, tá? Então é importante realmente você sempre estar de olho nessa VDOLA PGA Target Advice, tá? Que você tem essa coluna aqui, Estimate Overall Lock Count, tá? Para que você realmente consiga, de fato, estar monitorando, vendo se realmente é necessário. Eu vou até colocar aqui o select aqui completo para você que está assistindo pelo YouTube, tá? Para que você realmente, esse select é direto da documentação oficial, tá? E nessa coluna, de fato, você vai ter realmente essa informação
Se ele tiver um valor acima do que zero, realmente faz sentido que você aumente o valor estabelecido de alocação da sua PGA, porque realmente você vai começar a ter melhorias de performance, tá? Então, esses são pontos importantes, pessoal, que eu queria deixar aqui para vocês. Eu acho que foi uma pergunta muito relevante que foi feita ontem dentro da semana Oracle Database, que eu acho que vale a pena realmente a gente aprofundar aqui em um podcast específico para isso, porque realmente é uma pergunta que envolve vários conceitos, né? Então, muitas vezes a gente, senão a gente faria uma aula muito grande aí dentro da semana Oracle Database, e o nosso objetivo é realmente conseguir criar conteúdos complementares para que a gente consiga estar respondendo todas as dúvidas aí a respeito do Oracle Database, beleza? Então é isso, pessoal, basicamente isso que eu queria realmente mostrar para vocês. Qual o tamanho ideal para PGA? Existem algumas recomendações de acordo com o tipo de característica do seu banco de dados, tá? E além disso, pessoal, o papel do DBA realmente é sempre estar monitorando aí através da VDOLA PGA Target Advice para poder ver se realmente faz sentido realmente que você aumente a PGA nesse momento ou não, se você vai ter ganho de performance aumentando a PGA ou não, beleza? Então, basicamente, essa recomendação que eu queria deixar para vocês, para que vocês entendam um pouquinho sobre PGA, sobre como realmente dimensionar o tamanho da PGA. Acho que esse é um conteúdo bem válido aí, para que a gente consiga te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Se você gostou, pessoal, dá um like nesse vídeo, caminha para 3 amigos, porque todas as semanas a gente está fazendo vários conteúdos aqui no nosso YouTube para que a gente consiga te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. O nosso objetivo aqui no canal da DBA-OCM é realmente sempre estar trazendo informações relevantes, informações para levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então é isso, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!